Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre como construir um modelo de previsão da inflação desagregada. Então aqui a ideia é testar uma metodologia diferente do tradicional que a gente vê por aí, que é essa metodologia de você pegar aí a inflação cheia, o índice cheio, né, a variação mensal ali do IPCA, por exemplo, modelar essa série temporal e produzir previsão para esse índice cheio. Então aqui a gente vai testar uma metodologia diferente, que é você pegar o desagregado, né, da inflação, do IPCA, se beneficiando aí da riqueza de informação que a gente tem dentro aí do IPCA. Então a gente tem desde subitens, né, serviços, produtos, etc. Itens, subgrupos, grupos, até chegar ali no índice cheio do IPCA. Então a gente vai pegar ali os grupos do IPCA, por exemplo, produzir uma previsão desagregada para essas séries temporais e ver se essa metodologia, né, entrega melhores resultados em termos de acurácia do que a metodologia mais tradicional, que é você tratar esse problema aí, de previsão de maneira agregada. Aqui a gente vai tratar o problema de previsão de maneira desagregada, certo? Então o objetivo do exercício é esse. A gente vai comparar aí os resultados. Então, vamos lá abrir o RStudio. Para começar o exercício, eu vou passando aqui pelo código para a gente ter uma noção de como que ele está estruturado. Então, eu vou abrir aqui o RStudio usando a Post Cloud, plataforma aí que está acessível a todo mundo, só tem uma conta gratuita. E aí você cria um projeto para ter acesso ao RStudio sem precisar instalar nada. Aí eu vou carregar esses pacotes aqui que eu vou utilizar no exercício. Então, estou abrindo aqui o RStudio. Vou abrir aqui um script. Aqui vão ser os meus pacotes que eu vou precisar. Vou salvar esse script como IPCA grupos. Esse material vai estar disponível aí no site da Análise Macro. Cliquei ali para instalar os pacotes que a gente vai precisar. Então, CidraR para coletar os dados lá do IBGE, dplyr para tratar dados, Decibel para estruturar dados tabulares de séries temporais, o Tidyr para tratar dados também, Pur para procedimentos aí de programação, o Fable2 para modelagem, certo? A gente vai utilizar para os modelos e o Report2 para visualizar dados. Então, dito isso, a gente então coleta os dados, né, lá do IBGE. Então, aqui eu vou pegar uma amostra de dados desde 2012, referente aos grupos do IPCA. Então, vamos carregar aqui. Então, aqui eu pego os dados da tabela 7060, lá do CIRA do IBGE, referente aos grupos do IPCA. E aqui da tabela 1419, referente aos grupos do IPCA de 2012 até 2019. A primeira tabela é os dados a partir de 2020. Aí mais no futuro essas tabelas vão mudar, essa última tabela vai mudar novamente, tá? Bom, com os dados coletados, ó, vem dois data frames, eu agrego eles em um único data frame, faço os tratamentos aqui para obter essas colunas aqui, essa tabela de séries temporais, né? Que é a variação mensal do grupo do IPCA e o peso desse mesmo grupo em um determinado período, certo? Então a gente tem 9 grupos aqui, 9 séries temporais, 18 séries temporais, na verdade, certo? Então eu preciso desses dados aí para aplicar o meu exercício aí de modelagem. Seguindo adiante, partindo para os modelos, né? Então, como que vai funcionar aqui essa parte? Então, modelos. A gente tem aqui 9 grupos, como eu comentei. Então, são esses 9 grupos aqui. Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, para cada um desses 9 grupos, eu vou estimar um modelo simples, que vai ser um modelo Sarima. Estou usando como base aqui o trabalho do Carlo e Marçal, de 2016, tá? Que eles fizeram algo parecido.
Então, para cada um desses 9 grupos, eu vou estimar um modelo SARIMA em uma determinada amostra de treino e depois, com o modelo estimado, eu vou produzir previsão para cada uma dessas séries temporais, né? 24 pontos de previsão para o futuro, né? Para fazer um esquema de pseudo previsão fora da amostra. E aí na amostra de teste, né, eu consigo calcular ali o erro, né? Para ter uma ideia de como está a acurácia dos modelos. Então, com essas 9 previsões, uma para cada grupo, 24 pontos de previsão à frente, a gente vai pegar essas 9 previsões, né, e agregar esses grupos do IPCA, que a gente está prevendo essas séries, para o índice cheio de inflação, né, que é a variação do IPCA ali mensal. Então, é só você calcular ali o produto, né, entre a variação e o peso, né? Então, multiplica um número pelo outro, soma todos esses produtos, aí você tem aí o índice cheio da inflação de um determinado mês, tá? Então, a ideia é essa. Então, aqui eu salvo os grupos, restringo a amostra de treino, todos os dados, exceto os últimos 24, as últimas 24 observações, e as últimas 24 observações deixo na amostra de teste. Então, a amostra de teste está dessa data aí até os últimos dados disponíveis. Que é essa data aí. Certo? Então, vai ser um procedimento bem simples, né? Uma divisão simples de amostras. Mas o ideal mesmo seria a gente utilizar a validação cruzada. Eu não vou fazer aqui para não complicar muito, mas vou deixar aí como sugestão para quem quiser obter resultados mais robustos, né? Dos que eu vou apresentar aqui. Bom, aí eu pego esses 9 grupos e no procedimento iterativo aqui, filtro a tabela de dados treino o grupo que eu quero na iteração corrente e estimo o modelo SARIMA para a série da variação mensal aí do grupo, tá? E aí a gente vai ter que deu um erro, ó. Não deu um erro, mas deu um warning, né? Ele precisa aí do pacote FISTS instalado. Ele não instalou, então vamos instalar ele aqui. Só ler a mensagem, seguir o que ela está falando e reexecutar o código. Aí precisa de outro pacote instalado, o Urca. Então é só ler a mensagem, fazer o que ela está falando e seguir a vida. Então, agora sim. Então no final a gente vai ter aqui uma lista, ó, de 9 modelos, um para cada grupo aí do IPCA. Aí o Arima é um SARIMA automatizado, né? Então esse algoritmo é um pouco lento, é só esperar. Mas a gente vai ter essa lista aqui, ó, um modelo para cada grupo, ó, certo? Então tá aí. E agora eu consigo produzir previsões, né, a partir desses modelos. Então tá aqui a lista, ó. Então eu vou produzir previsão agora. Previsão. Então, procedimento iterativo novamente, pego cada grupo, modelo de cada grupo, né, e produzo 24 pontos de previsão à frente. No final vou ter uma tabela aí de cada grupo, né, e a previsão gerada, previsão média. Aí esse valor aqui de previsão não está em percentual. Então tem que multiplicar isso aqui por 100 para obter a variação percentual mensal, né? Aqui acima eu dividi por 100. Então, produzir as previsões, agora vamos ver como que tá vamos agregar essas previsões, essas 9 séries temporais aí, 9 grupos, né? Para obter a previsão do IPCA reagregada, né? Então, isso aqui é a previsão desagregada dos grupos, né? Agregando esses grupos aí, essas variações, a gente obtém a variação do IPCA reagregada a partir dos modelos aí individuais. Então, a gente faz esse procedimento agora e calcula aí, a seguir, né, a acurácia
dessa metodologia. Então aqui eu pego as previsões individuais, cruzo com os dados aí de treino, né? Eu pego ali o último peso que a gente tem na amostra de treino, então o último valor observado do peso no momento da previsão. Então, para cada grupo, o peso correspondente, o último observado, para poder reagregar as previsões, né? Então, para obter o IPCA, né, eu preciso dos 9 grupos, a variação mensal de cada grupo e o peso para poder, né, multiplicar, né, variação com peso e somar os produtos. Tá? Então, qual peso que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o último peso observado. Aí, tem outras formas de você fazer isso, mas acho que essa aqui é a mais simples. E se você for fazer uma estatística descritiva aí, o desvio padrão aí do peso ao longo do tempo dessas séries temporais aí muda pouco, né? Conforme você vai observando os dados, tá? Então, acho que isso que eu estou fazendo aqui introduz pouco o viés aí nas previsões, tá? Então aqui a gente tem os dados cruzados, peso, a variação mensal para cada aí período. Agrupo pela coluna data, né, por período, e calculo ali o IPCA mensal. Então, a variação mensal vezes o peso e a soma aí desses produtos. Então, tá aí a previsão reagregada do IPCA. E agora é só calcular as estatísticas aí de acurácia para comparar os resultados. Acurácia. Então, aqui eu calculo com a função accuracy a acurácia dos grupos, dos modelos individuais, né? Não é o nosso foco aqui, mas está aí. Aqui embaixo, a acurácia da previsão para o IPCA reagregado. Então, eu pego ali as previsões do IPCA, 24 pontos de previsão, o IPCA observado e calculo o RMSE. Então, dá o resultado aí desse valor aí, 0.00448. Vamos comparar esse valor com uma previsão agregada, né? Então, vou apagar isso aqui. Que é o que está aqui embaixo, ó. Eu pego e construo aqui um modelo agregado para o IPCA. Então, eu pego ali o IPCA cheio, tá? Então, esse daqui é o IPCA cheio. E estimo um SARIMA e um passeio aleatório para ele. E gero 24 pontos de previsão para esse IPCA cheio, para esses dois modelos. E aí, eu calculo a acurácia, né, dessa metodologia agregada de previsão. Que é o mesmo procedimento, calcular aqui o RMSE. E a gente vai ter aqui como resultado esses valores aí, certo? Então aqui em cima, metodologia desagregada, aqui as metodologias agregadas. Então aqui 0.004 48, aqui 0.00472. Então, metodologia aqui desagregada foi marginalmente aí, melhor em termos aí de RMSE, então apresentou um erro menor do que a metodologia agregada. E ambos aí as metodologias superam um passeio aleatório, que é bom. Então tem uma melhoria aqui marginal, mas já é uma melhoria. Então a gente consegue verificar isso, pelo menos nessa amostra. Aí, como eu falei, é interessante você empregar
validação cruzada para obter resultados mais robustos, verificar se isso se isso se reproduz, né, em outras amostras. Mas, finalizando aqui, vamos visualizar ali as previsões. Então, visualização de dados. Ver como que foi a previsão individual de cada grupo. Ó. Então, gera um gráfico de linha aqui. Para analisar não somente a estatística pontual, mas também visualmente como que estão as previsões. Bom, como é um modelo simples, não dá para esperar resultados muito bons, né? Mas para algumas séries ou outras, até que a gente tem aqui um resultado promissor. Então, principalmente séries que têm forte sazonalidade, como é a educação aqui, o grupo da educação, a gente tem resultados mais interessantes. Para outras séries que não tem um padrão muito claro, que tem muito ruído, né? A gente já não tem resultados tão interessantes. E aí você pode, por exemplo, para séries que têm sazonalidade, usar um Salima. Para outras séries, estuda mais os subitens, os itens do grupo, né? Por exemplo, saúde, cuidados pessoais, transportes, pega ali um preço de petróleo e utiliza, né, mais informação e outros modelos, provavelmente modelos aí, não univariados, né, para obter resultados mais interessantes para o grupo, né. Mas no final, né, você vai ter uma previsão da variação mensal desse grupo e aí você agrega, né, os resultados seguindo o que eu fiz ali. E aí provavelmente vai ter aí um resultado até melhor do que esses aqui que eu apontei aqui, certo? Mas está aí o exemplo, o exercício que a gente queria propor. Então vou ficando por aqui. Se ficar alguma dúvida é só mandar no suporte da análise macro e até a próxima.